Capítulo 10. O Tribunal Móvel. Ascendendo em sua presença, enquanto subia aos reinos do reino, eu refletia sobre como aprender a me mover nas finanças do reino. Como sempre acontece muitas vezes, quando eu entro no reino dos reinos, eu me vejo em uma área de luz, mas não consigo ver muita coisa em torno de mim. Mas eu sei que isso é a própria entrada, o espaço que divide os dois reinos, a minha realidade, que é o reino terrestre, da realidade do reino do meu Pai. Eu ouço uma voz: vamos para o tribunal. Então Jesus aparece do nada. Eu sabia que essa era uma resposta à minha pergunta sobre finanças. Então eu afirmei: sim, vamos fazer isso. Quando eu falei isso, eu vi no meu corpo físico saindo faíscas para fora na área do meu estômago. Eu olhei ao meu redor e não conseguia descobrir de onde elas estavam vindo. Rindo, Jesus me respondeu: quando você amadurecer e andar nos meus caminhos, o seu corpo vai fazer algumas coisas estranhas. Isso que você viu foi apenas um pouco de glória saindo de você. Uau, eu realmente não estava esperando por isso. Vamos agora para o tribunal. Jesus me responde alegremente. Segurando a minha mão, ele me leva a um lugar no lado esquerdo. Eu não conseguia ver para onde estávamos indo, mas eu sabia que estávamos em pé na frente de uma porta que se parecia com a entrada de um tribunal. Jesus fez um gesto para eu abrir. Então dei o primeiro passo e vi a bancada do juiz. No começo, o lugar parecia mal iluminado. Eu não podia ver ninguém. Então, quando meus olhos se ajustaram e a luz surgiu, eu vi Papai sentado no banco e agora com Jesus à sua direita. Eu vi também o acusador à esquerda como uma bolha escura, com os olhos irritados, torcendo as mãos. Atrás de mim, as pessoas começavam a se apresentar. Eu vi meus avós e outros que eu conheço, que são da minha linhagem da família. Parecia que eles sabiam que aquilo tinha a ver com algum processo judicial. Eu tomei a minha posição na cadeira do réu à esquerda. Depois de um tempo, o tribunal já estava cheio. Havia outros que eu não reconheci na sala. Eu sei que eles são da nuvem de testemunhas e estavam em meu nome ao meu favor. Então o martelo foi tocado e ressoou um som em todo o tribunal. De repente todos ficaram inquietos, até que papai declarou: ordem no tribunal. Olhando para mim e em seguida para o acusador, Yahvé pergunta: quais são as acusações? Ansioso para responder, o acusador responde: a ganância das finanças da família, sempre querendo mais e acumulando tudo. Então ele deu uma risada sinistra, pensando que isso iria me intimidar, e em seguida continuou: mentalidade de pobreza, falta de autocontrole financeiro e gula. A palavra gula voou em minha mente e eu me perguntei: mas o que tem a ver isso com as finanças? Yahvé se voltou para mim e perguntou: como você se declara? Então eu respondi, aceitando as acusações: culpada de todas as acusações. Então eu esperei por um momento. Olhando para Jesus, eu continuei: eu reconheço que cometi todos esses erros. Eu me arrependo e renuncio a todos, a cada um, em nome de mim mesmo e da minha linhagem ancestral inteira.
de ambos os meus pais. Eu pego todos esses erros e lanço-os na cruz, que eles sejam crucificados. Então eu literalmente caminhei com toda a minha linhagem e passamos através da cruz para o outro lado, onde eles foram cobertos pelo sangue de Jesus. Eu parei e permiti que o sangue de Jesus fluísse sobre mim e através de mim. Fechando os olhos, eu vi o seu sangue lavar para fora todo o pecado. Então o tribunal ficou em silêncio e o acusador desapareceu subitamente. O barulho de uma porta se abrindo rompeu todo o silêncio. Eu me virei para ver. Era Melquisedeque que estava entrando no tribunal. Eu ouvi o barulho do martelo de novo, e a voz como de trovão de Yahvé. Você está perdoado. A lousa foi limpa, e o seu acusador deixou o tribunal. Então ele rabiscou algo em um pedaço de papel e em seguida ele fez um gesto para mim ir à frente e me disse: esse rolo é o decreto que a liberta da escravidão. Agora leve-o ao tribunal dos escribas para ser gravado. Então certifique-se de que Melquisedeque receberá uma cópia. Jesus caminhou ao meu lado enquanto deixávamos a sala do tribunal. Eu entendi que o pergaminho era uma declaração da minha liberdade do que tem me aprisionado. Eu também sabia que era como um lançamento, um avanço das finanças em minha vida e também na minha linhagem geracional. No momento em que eu saí do tribunal, eu já estava na corte dos escribas. Eu entreguei o pergaminho a um anjo e ele se parecia com um homem um pouco mais alto do que eu. Ele desapareceu por um momento e depois voltou com cópias do pergaminho original. Ele entregou para mim e eu me virei para sair. Fora do tribunal, mais uma vez, eu estava ciente de que Jesus estava comigo. Então fomos instantaneamente para outro lugar, a sala do tesouro, onde Melquisedeque trabalha. Então eu lhe entreguei o pergaminho e ele alegremente pegou e arquivou com os outros em algum lugar. Eu peguei a outra cópia e saímos de lá. Jesus aponta para esse último pergaminho que eu recebi e me diz: lembre-se de guardar ele em seu coração. Pode ser que você precise usá-lo novamente. Entendi o que ele quis dizer com isso e encostei o pergaminho em meu corpo. Então ele desapareceu dentro de mim. A lição desse capítulo. Essa experiência aconteceu depois de muito conversar com o Pai sobre como lidar com as finanças nesse mundo, que muitas vezes temos que lutar para compreender os processos e fazer os ajustes necessários sobre como realmente devemos ver as coisas de acordo com o que Yahvé pensa. Hoje em dia, há muitos ensinamentos sobre os tribunais ou as cortes do céu. Em um tribunal natural da lei nessa terra, você nunca pode levar alguém a um tribunal para ser julgado se você não tiver uma procuração para essa pessoa comparecer diante do juiz. E ambas as partes precisam de um advogado, pois não podem falar por si próprias. Tem que ter alguém as representando. Eu quero frisar aqui sobre o assunto de ir nas cortes celestiais por outra pessoa. Não podemos interferir na vontade de ninguém. Podemos acompanhar alguém até os tribunais do céu com a concordância dessa pessoa e também podemos interceder que a vontade e o desejo de Yahvé se estabeleça na vida de tal pessoa. Em tudo nos reinos, a vontade dele é sempre suprema.
Se alguém ofendeu você, então você pode ir ao tribunal, aceitar quaisquer encargos que essa pessoa fez contra você, se arrepender e ir para a cruz, ser limpo e purificado. O Pai com certeza trabalhará na outra pessoa. Com esse entendimento, eu frequentemente vou ao tribunal para lidar com os meus próprios problemas, como eu fiz nessa situação que compartilhei aqui no livro. Nós devemos cuidar de nós mesmos e do lixo que carregamos. Quando aceitamos rapidamente as acusações, imediatamente o acusador é desarmado e você se torna livre. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, com uma situação desafiadora. 3 anos mais tarde, eu finalmente acordei e percebi que assim que eu aceitasse a acusação, aquilo rapidamente pararia de me incomodar. Então foi o que eu fiz e realmente aconteceu. Quando eu fui confrontado novamente, eu tive a paz e levei o caso ao tribunal. E depois de algum tempo, eu não tive mais as reações se repetindo novamente. Aqui no natural, eu tive que mudar também as minhas atitudes. Nós temos que tratar as nossas situações e as que nos rodeiam em nossa vida pessoal, temos que levar ao tribunal móvel ou o tribunal de acusação, nos reinos do reino. Depois dessa experiência, eu comecei a experimentar a liberdade financeira, pela primeira vez depois de muitos anos. É necessário concordar que agiu erradamente, se arrepender e renunciar ao pecado, em seu nome pessoal e também no nome da sua linhagem ancestral, pois tudo está interligado no seu DNA. Nós também carregamos no nosso DNA a memória de tudo que os nossos antepassados fizeram. Portanto, temos que nos arrepender em nome dos nossos antepassados. Então, dessa forma, não somente a nossa própria vida será livre, mas a das pessoas da nossa família. Em alguns casos, você verá o resultado imediato, em outros casos, levará mais tempo. Você deve construir a sua fé para que você realmente creia que isso trará resultados. Então, isso será trazido para a terra e se manifestará ao seu redor. Eu tive que mudar alguns paradigmas relativos em relação ao dinheiro e às finanças em geral. Alguns paradigmas levam tempo e esforço para serem reajustados. Não devemos esperar uma solução rápida quando você for para o tribunal móvel, mas tenha certeza de que no tempo certo acontecerá. Recursos práticos para esse capítulo. Em sua própria jornada de prática, quando você estiver lidando com várias situações em sua vida, pode ser de grande ajuda focar em uma imagem de um tribunal em sua mente. Você pode procurar na internet uma imagem de um tribunal daqui da Terra e então imaginar você num tribunal parecido, porém nos reinos do céu. O Senhor pode te inspirar e você pode não ter nenhuma dificuldade em ver. Mas se não conseguir ver, nem mesmo em sua imaginação, não desista. Continue pela fé, crendo que mesmo sem ver, você está lá. Não tenha medo, sempre peça ao Espírito Santo para conduzir você e certifique-se de olhar ao seu redor e ver que Jesus e o Pai estão com você. Mesmo que você não os veja, se você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo, com certeza eles estarão lá com você. Tome cuidado para que a sua intenção e motivação em ir nas cortes celestes estejam alinhadas com o coração de Yahvé. Sempre faça tudo pedindo permissão a Ele. Dessa forma você não será enganado
e será bem-sucedido.